mas nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. A gente precisa renovar o nosso jeito de encarar o mundo espiritual. Temos que sair de toda a religiosidade e olhar para a palavra do Senhor. Veja, eu não preciso de interpretação teológica para ver o que está acontecendo nesses dois ambientes. Eu não preciso de interpretação teológica para ver o que acontece quando Deus abre uma porta para esses dois ambientes. E aqui eu quero que você perceba algo. Existe uma família que está vivendo num território onde a maldição está imperando. Existe um Deus que ama essa família e está mandando um profeta para levar um mover profético naquela casa, naquele lugar. Então veja, Deus está mandando o socorro, Deus está mandando o remédio. Nós temos uma casa em que o ambiente espiritual é de esterilidade, passividade, ou seja, acomodação. Talvez a sunamita iria passar a vida inteira conformada com aquela vida, mas o profeta passava na porta da casa dela, o mover agora é Eliseu, e quando aquela mulher vê aquele mover, ela traz para dentro da sua casa, ela começa a ofertar comida. Aquela mulher tinha o que dar. A mulher de Sarepta não tinha nem para ela, mas Deus disse: se você quiser introduzir o mover dentro da tua casa, paga o preço. Quantos querem mover dentro da sua casa, na sua vida? Pague o preço. Pague o preço. Passividade no reino é a pior coisa que existe. Paga o preço. Traz o mover para dentro da sua casa. Nós estamos numa campanha de jejum de 21 dias. Algumas pessoas nunca participam. Sabe por quê? São passivas. Porque sempre estão dizendo: é difícil. Não faça do difícil impossível. Difícil é só difícil, mas é possível. Vocês estão entendendo isso? Difícil é só difícil. Repartir o último pão é difícil, mas é possível. O impossível é fazer a farinha multiplicar e o azeite multiplicar. Isso quem faz é Deus. Amém? Então a gente precisa entender que as oportunidades que batem na nossa porta, elas precisam ser identificadas. E nós precisamos atrair para dentro da nossa vida essas oportunidades. A mulher de Sunem traz o profeta, começa a dar comida para ele, e ela não se contenta, ela diz: eu quero esse mover dentro da minha casa. E agora ela constrói um quarto, ela coloca cama, ela coloca cadeira, mesa, coloca tudo. E quando o profeta entra naquela casa, ele identifica: tem algo aqui nessa casa que precisa de mudança. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. O mover de Deus está aqui. Esses 7 dias que nós estamos aqui, não é uma perda de tempo, é uma oportunidade de Deus batendo na tua porta todo dia, batendo na tua vida todo dia. Sabe, ontem nós estávamos falando, sabe os espias que foram na casa da Raabe? Por que os espias foram enviados para Jericó? Por quê? O que eles trouxeram de informação que Josué já não sabia? O que eles trouxeram de estratégias que ajudou a derrubar as muralhas? Nada. Só foram enviados por causa de uma Raabe, que Deus queria entrar lá e salvar, um mover para entrar e trazer restauração naquela casa. Escute, Deus está de olho em você. Algumas pessoas não chegaram nessa reunião ainda. Deus está de olho em você. Deus está de olho na sua família. E Deus está batendo na porta da sua vida, da sua casa. E você precisa identificar o que Ele está fazendo nesses dias. E escancarar a sua vida. Abrir. Abrir. Apóstolo, 7 dias de culto todo dia é difícil, é só difícil. Não é impossível. Impossível é o que você vai viver a partir desses dias que Deus está fazendo aqui na sua vida. Impossível é milagre.
E milagre quem faz é Deus. Mas milagres não vão acontecer, Newton, enquanto nós não formos no nosso limite. Muita gente está parando no seu limite. A gente precisa ir até o limite. A gente precisa entender por quê? Porque quando eu faço esse movimento, eu estou dando um recado, eu estou dizendo, eu creio. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível, Charles, agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os dois textos que lemos nos mostram realidades vividas por essas duas mulheres em tempos distintos, que foram mudados quando assumiram uma postura corajosa de trazer o mover profético para os seus territórios. O ambiente de Sarepta era de miséria, enfermidade e morte. O ambiente espiritual de Sunem era de esterilidade, religiosidade e morte. Essas duas mulheres são a tipologia da igreja, lá no Antigo Testamento, que muitas vezes está em desespero ou em acomodação. É uma tipologia da nossa própria vida, que algumas vezes estamos desesperados, mas acomodados. Desespero e acomodação não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando nós agimos em fé e não perdemos as oportunidades de Deus. Uma havia perdido a esperança e estava se preparando para o pior, pois não acreditava em milagres. A outra abandonou os sonhos e passou a viver uma vida ordinária, sem perspectivas de mudança, pois igualmente não cria em milagre. Quando elas permitiram que o mover profético invadisse seus territórios, o ambiente de milagres foi gerado, pois passaram a viver sob a atmosfera do mover profético. Uma atmosfera espiritual de um território, ela pode ser a atmosfera do reino de Deus, ou pode ser uma atmosfera corrompida das trevas. Depois da identificação da atmosfera espiritual, que interfere diretamente no ambiente, nós devemos promover atitudes que aumentem o nível da mesma quando for o reino de Deus, ou atitudes que mudem completamente de atmosfera quando for corrompida das trevas. Hoje eu quero focar com vocês sobre atitudes que nós devemos ter para mudar a atmosfera corrompida das trevas e trazer a atmosfera do reino de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para o ambiente onde a gente vive. Nós hoje vamos fazer guerra espiritual aqui nesse lugar. Amém, queridos? Nós vamos fazer guerra espiritual aqui nesse lugar. Amém, queridos? Nós vamos nos posicionar. Nesse último dia da conferência, nós vamos quebrar esse jugo maligno. Nós vamos sair de todo nível de acomodação e vamos avançar para viver o extraordinário. Afinal de contas, a palavra que está batendo no nosso coração todo dia é que 2025 é o ano do sobrenatural de Deus e é o tempo de nós vivermos o melhor de Deus. Só os que creem que já chegaram aqui, aplaudam bem forte ao Messias. Dê um brado de júbilo, diga eu creio. A primeira coisa que você precisa fazer é confiar no mover profético verdadeiro. O que eu disse? Confiar no mover profético verdadeiro. Confie. Porque quando você estava no mundo, você confiava no macumbeiro. Após, como você sabe que eu era? Eu não sei. Você confiava no feiticeiro. Você pagava para fazer despacho. Você fazia todo tipo de sacrifícios. Você cumpria promessas. E agora você se converteu. E você deixou o inimigo fazer com que a sua cabeça fique quadrada, presa numa religiosidade vazia. Então a gente precisa ser liberto daquilo que nos prende e entender que o reino espiritual, ele pode ser mudado. A confiança é um elemento chave na vida de todos os que são discípulos de Cristo Jesus. Para mudarmos a atmosfera, precisamos confiar no mover profético verdadeiro. Isso porque é através do profético. E o profético, ele confere o que está ou não está em alinhamento com a mente e o coração de Deus. O profético traz o prumo,
Quando nós discernimos no Espírito qual atmosfera está em operação e a sua identidade, nós começamos a nos preparar para as mudanças. Muitas vezes, uma pessoa, sendo líder ou não, não confia na ação do seu próprio discernimento espiritual. Ela não tem a devida segurança naquilo que está discernindo, às vezes ficando até com culpa ou medo de estar errando ou pecando. Isso acontece comumente na vida da igreja e nós precisamos mudar. Essas duas mulheres mudaram suas vidas radicalmente, porque não titubearam quando a oportunidade de Deus bateu na porta delas. A oportunidade de Deus está batendo na porta da nossa igreja, das nossas vidas hoje. Posso ouvir um amém? E cada vez que você discernir uma atmosfera ao seu redor e não titubear, muitos livramentos virão sobre a sua vida. Quando você não confia na identificação daquela atmosfera por medo e culpa, levando a agir com ingenuidade espiritual, as perdas se tornam muito grandes e até mesmo irreversíveis. Que tragédia! Sabe, queridos, a gente precisa entender como está o seu nível de confiança hoje. Assuma uma postura diferente e os resultados serão outros. Por isso, entenda a devida importância de nós compreendermos o que Deus está falando conosco nessa noite. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz que o rei Josafá estava debaixo de uma grande angústia, porque 3 reinos se juntaram para vir contra Judá. O povo de Seir, os moabitas, os amonitas, se juntaram. E agora ele recebe um recado, e o recado dizia: uma grande multidão está vindo contra ti, e já estão ali em Hazazel Tamar. Josafá correu para a casa do Senhor, ele foi buscar socorro na casa do Senhor, e ali ele orou, ali ele colocou o coração diante de Deus, e Josafá sabia, ele disse: Senhor, essa multidão é maior do que a gente pode vencer, nós não conseguiremos vencer essa multidão. E enquanto Josafá estava orando, enquanto ele estava derramando o seu coração diante de Deus, o Espírito do Senhor tomou um levita, e ele tomou ele em palavra profética, e aquele levita se levanta e ele diz: ouça Judá, ouça Josafá, ouça povo de Judá, nesta guerra vocês não terão que lutar, o Senhor lutará por vocês. Abaixem a espada, levantem o louvor, porque nesta guerra Deus irá a favor de vocês. E Deus dá toda a instrução, porque todas as vezes que Deus traz um mover profético, Ele nos traz instrução. E Deus instruiu: nessa guerra os soldados não vão na frente, nessa guerra os guerreiros não irão na frente, porque se os guerreiros forem na frente vocês vão perder, porque do outro lado tem algo muito maior do que vocês podem. Tem horas que você precisa entender, ou você vai na confiança em Deus, ou você abandona a confiança em Deus e vai na sua força, mas depois que a derrota chegar, não culpe Deus, foi você que não confiou no mover que Deus trouxe para a sua vida. Apóstolo, isso não é fácil. É claro que não é fácil, mas é possível, porque isso é fé. Muitas vezes nós dizemos que estamos agindo com fé, botando os nossos guerreiros na frente. Qual foi a direção? Qual foi a direção? O que o profeta disse? E aí é nesse contexto que o versículo 20 diz: no outro dia, no romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles estavam indo para a guerra. O rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida no Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos vossos profetas, nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Sabe o que ele está dizendo? A nossa segurança está no Senhor, mas a nossa prosperidade está no comando profético que a gente recebe.
Alguns aqui não entenderam ainda. Tem vezes que o profeta sobe aqui e dá uma direção profética para você e você trava. Você confia em Deus e está seguro, mas não consegue prosperar, porque não confia no mover profético que está sobre a sua vida. Creia nos seus profetas e prosperareis. Qual é a direção, Elcio? Coloca esse povo. E sabe como eles foram para a guerra, pastora Cardene? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E esse povo maluco foi cantando. Só gente maluco vai cantando para a guerra. Mas quando eles chegaram lá, eles tiveram que passar 3 dias só para pegar os despojos, porque Deus entrou naquele lugar e trouxe a vitória para eles. Deixa eu lhes dar uma palavra. Tem anjos, eu vou usar uma expressão aqui, pastor Bruno, tem anjos doidos para trabalhar para você. Papai, tem anjo doido para trabalhar para a gente. Agora fala para esse irmão que está aí do seu lado, deixa o anjo trabalhar. Ô Tony, a gente às vezes não está deixando o anjo trabalhar. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma atmosfera espiritual corrompida e não estamos permitindo que ela seja mudada. Hoje Deus vai mudar a atmosfera da sua casa, da sua vida. Hoje Deus está nos dando estratégias para que a gente vire essa chave. A gente precisa entender isso. Sabe, queridos, o espírito de soberba e religiosidade são agentes malignos que atacam a confiança e, por sua vez, o discernimento. Esse espírito opera no sentido de gerar e estabelecer uma resistência mortal e um desprezo ao verdadeiro profético. Vocês estão entendendo? Acho que não. Vamos para o Novo Testamento? Jesus encontra um cara cego, lá em Jerusalém. Ele dá aquela puxada de catarro no chão. Nojento, né? Eu quero que pareça nojento mesmo. Acho que dava até verde. Aí ele misturou ali com barro. Chamou o cego, vem cá. Eu não sei quem que estava junto com aquele cego. Vem cá. Pegou o barro lá e... O cego devia... Meu Deus. Está todo lambuzado de catarro com terra. Você já ouviu alguém colocar terra no olho de alguém para ver? Põe terra no teu olho para ver se vai ficar enxergando melhor. Diga comigo, tem um profeta fazendo algo que vai mudar a vida dele. Não tem lógica, porque é do céu. Não tem lógica, porque é uma mudança que Deus está trazendo. Agora, vai te lavar lá no tanque de Siloé. Ele não sabe onde é, mas é só perguntar para o pastor Fábio. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Bem, vocês estão entendendo? Vai lá e volta. Lava lá e agora. E agora? O que aconteceu? Dê glória aí, rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa mais dele, né? Agora você está libertado. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias? Queridos, escute. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguro. Creia na direção profética e prosperareis. Porque alguém poderia dizer, por que Jesus fez desse jeito? Porque ele não pergunta para ninguém o que ele faz. Deus não pergunta para você o que Ele vai fazer, Ele só dá direção. Quem é sábio obedece e vai viver mudanças na sua vida. Por que Deus não mandou um anjo levar pão para a casa da viúva? Porque Ele trabalha do jeito que Ele quer.
Não é verdade? Se tinha urubu levando pão para o profeta lá no Querite, por que aqueles urubus não levaram pão primeiro? Porque Deus queria mudar o coração da viúva antes de mudar a vida da viúva. Você não está entendendo? Deus quer mudar muitas coisas dentro de você antes de mudar as coisas através de você. Deus precisa mudar a nossa mente se nós quisermos viver num ambiente de milagres. Vocês estão entendendo isso, queridos? Por que o profeta Eliseu, que discernia até o que o rei da Síria falava lá na câmara dele, quando estava tramando contra o rei de Israel, não discerniu que aquela mulher era uma mulher que não tinha filhos, e ele já não liberou uma palavra profética: eu quero declarar que você vai ser mãe de filhos. Por quê? Porque Deus queria primeiramente transformar aquela mulher. Porque era uma mulher acomodada, uma mulher religiosa, uma mulher que até quando o profeta ofereceu ajuda para ela, falou: não preciso. Porque tem gente que quando chega à fila da oração diz: eu não preciso. E está cheio de problema. Está cheio de problema. Está cheio de necessidade. Mas o que é isso? Põe a mão na sua cabeça e diga: precisa mudar aqui. Porque se não mudar aqui e não mudar aqui, a gente não vive o que Deus tem para as nossas vidas. Deus está oferecendo. Deus está oferecendo. Ela diz: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Agora o santo homem de Deus diz: pizza, o que você está precisando? Não estou precisando de nada não. Eu vivo em paz. Que paz é essa? Os sonhos tudo escondido, tudo abortado, uma vida em conformidade, uma vida paralisada. Mas assim muitas vezes nós estamos dentro da igreja. A gente acostumou a vir e voltar. Tá bom, ontem a palavra foi maravilhosa. Palavra maravilhosa não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o mover que essa palavra liberou para tocar dentro de você. Vocês estão entendendo, queridos? Veja, não adianta eu viver semana após semana dizendo: puxa vida, olha, na minha igreja a palavra que está sendo pregada lá é maravilhosa. Aí você olha para a vida da pessoa, e a sua vida? Está um diabo. Quantos estão chegando aqui já, queridos? Quantos estão entendendo o que Deus está querendo fazer na sua vida? Diga: em nome de Jesus, a minha vida não será mais a mesma depois desse tempo que Deus está me dando a oportunidade. Você crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Messias. Sabe, queridos, a gente precisa entender que nós temos que agir como um destruidor desse espírito que abala a nossa confiança. Nós precisamos destruir isso. Nós precisamos quebrar. Nós precisamos romper. Veja, quando o Elias disse para aquela mulher: ok, eu não vim mudar teu plano, vai fazer o pão para o teu filho, mas primeiro faz para mim, porque o Deus que me mandou aqui já falou contigo. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher: eu vim quebrar o espírito de miséria dessa casa. E se você abriu a porta dessa casa para eu entrar, o Espírito do Senhor vai entrar aqui nesse lugar. A prosperidade que eu estou vivendo no Querite vai entrar aqui nesse lugar. A bênção que eu já estou vivendo vai entrar aqui nessa casa. A miséria vai sair dessa casa. A morte vai sair dessa casa. Porque aonde esse Espírito entrar, a glória de Deus entra. E o inferno tem que bater em retirada. Deixa eu lhe perguntar hoje: você quer viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus? Porque Deus está dizendo: eu não quero apenas bater na tua porta, eu quero entrar. Eu quero entrar. Porque se eu entrar, e veja, o diabo não pede licença para entrar.
Mas Jesus só entra aonde a porta se abre para Ele. Quando você viveu debaixo da corrupção do inferno, o diabo nunca pediu licença. Ele achou uma brecha, ele entrou com os 4 pés. Mas agora, se você quer mudança, o Senhor está dizendo: eu estou batendo. Eu vim aqui hoje porque Deus disse que você é o endereço da bênção. Olha que coisa. Você é o endereço, a sua casa é o endereço da bênção. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você sabe que na igreja, pastor Fábio, tem gente que nunca quer incomodar o profeta. Mas tem gente que agarrou com o profeta e não solta mais. Aí você olha a vida de um e do outro. Totalmente diferente. Porque tem gente que é fominha pela bênção. Seja fominha pela bênção. Agarra como Jacó agarrou. Jacó era tão fominha pela bênção que ele até se atrapalhou no primeiro momento, enganou o pai dele. Mas quando ele entendeu, ele agarrou o anjo e disse: não te solto mais. Daniel, eu não solto mais. E o anjo tocando nele lá, e ele gritando, e o anjo disse: me solta. Ele falou: só se me abençoar. Eu posso até passar 20 anos na casa de um Labão, mas agora que a minha oportunidade chegou, eu não largo a minha oportunidade. Eu quero que seja transformado a minha vida. Eu não sei quanto tempo faz que o inimigo está tripudiando contra a sua vida, mas o Senhor está aqui hoje, e você pode se agarrar com Ele, e você pode dizer: eu não vou mais viver do jeito que eu vivia. Posso ouvir um amém, queridos? Agarra a oportunidade. Ô Júnior, faz o pão. Faz o pão do profeta. Mas e o que vai sobrar aqui? Faz o pão do profeta. Por quê? O profeta não está querendo comer seu pão, ele está querendo entrar na sua casa para trazer a bênção de Deus para a sua vida. O pão é a chave, o pão é a chave que abre essa porta. Eu não sei se você está entendendo. Abre a porta hoje e faça o que tiver que fazer, mas deixa ele entrar na sua vida, deixa o mover entrar para transformar a sua casa. Faz o pão. O pão é a chave. Entendeu, pastora Márcia? O pão é só a chave. É só a chave. Eu quero profetizar hoje aqui nesse lugar que Deus está movendo e mudando a atmosfera espiritual da sua vida, da sua casa. Escute, quando o profeta entrou na casa daquela mulher, a miséria saiu por uma porta, e depois a morte saiu pela outra, porque o filho dela morreu, mas o profeta estava lá. O filho morreu, mas o profeta estava lá. O filho morreu, mas o mover profético estava lá. E a ressurreição é maior do que a morte. A ressurreição é poderosa. A última palavra não é da morte, é da ressurreição. O espírito de ressurreição estava naquele lugar, e eu quero declarar hoje sobre a sua vida: o espírito de ressurreição está sendo liberado, e ele é maior do que todas as perdas que você já viveu. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Messias. Você não entendeu? O profeta entrou na casa da mulher de Sunem. Lá também tinha o quê? Esterilidade e morte. Quando ele entra, a esterilidade foi embora por uma porta. E agora o menino morreu. Aonde que a mãe levou o menino? Para o quarto da bênção. Sabe qual é o problema? É que eu tenho que desenhar algumas coisas aqui para muitos de vocês. Tudo bem, não tem problema. Eu vou explicar. É que quando algumas coisas de vocês estão dando errado, em vez de vocês buscarem quem Deus usou para desatar, vocês vão buscar gente que não tem nada a ver.
O problema está sendo esse. Está dando errado, corre para o profeta. Porque se Deus usou ele para abrir essa porta na sua vida, agora que está dando errado, Deus vai usar ele para trazer de volta aquilo que morreu na sua vida. Aquela mulher, ela não foi tola, porque se ela falasse com o marido dela, pastora Cardene, aquele homem não tinha discernimento espiritual suficiente para dizer para ela, vai atrás do profeta. Ele dizia, vamos preparar o enterro e vamos enterrar o menino. Morreu em terra. Já ia preparar uma cova. Porque tem muita gente preparando covas para você enterrar sonhos, para você enterrar projeto, para enterrar família, enterrar casamento, enterrar tantas coisas. Porque está dando errado. Procura quem foi que Deus usou para desatar. Porque isso faz a diferença, pastor Fábio. Porque se a esterilidade saiu por uma porta, o mesmo mover que tirou a esterilidade vai trazer ressurreição nessa casa. Pastor Ricardo, é simples. É claro isso. É claro isso. É o que Deus quer fazer com a gente. É o que o Senhor quer fazer conosco. Nós precisamos identificar. Quando Israel entrou na terra da promessa, o Pizza mudou todos os nomes das terras que a gente foi lá agora. Até Nova Canaã a gente foi hoje. E eu acho lindo, sabe por quê? Porque as nossas palavras proféticas declaram que nós vamos viver. Declaro que a gente vai viver. Agora, Tony, quando aquele povo entrou na terra que Deus prometeu, Deus disse, identifique se aquela casa está tudo em paz. Porque se não tiver, grita. Para quem? Para o sacerdote. Grita para quem? Para quem tem a solução. Grita para quem? Para quem passou primeiro pelo Jordão. Grita para quem? Para quem pisou na lama para você passar em pé enxuto. Sabe por quê? Porque quando eles cruzaram o Jordão, quem pisou na lama foram os sacerdotes, não foi o povo. Quem pisou na lama, porque tem gente que está pisando na lama para você passar a pé enxuto. Tem gente que está pisando em lamaçais para você passar. Se tiver alguma coisa errada, lembra quem foi que pisou na lama para abrir essa porta, para abrir esse caminho para você. E corra até lá e diga, tem algo esquisito na minha casa. E você vai receber instruções, direções proféticas para viver um novo tempo. Quantos creem nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Isso se chama discipulado. Quando Israel está entrando para a terra prometida, Jânio, Deus parou a água lá 30 quilômetros em cima, só que ainda tinha água descendo. Ele não abriu como foi no Mar Vermelho, o Jordão corria, e Deus mandou os sacerdotes entrar no Jordão com água ainda no meio dos lombos, carregando a arca. Deus disse, vai abrir o caminho. Tem gente que está pisando na lama pelas nossas vidas, para que a gente venha por trás e passe a pé enxuto. Está dando errado? Lembra quem foi na frente? E corre e dá um grito, porque tem direção profética para esses dias, para a sua casa. Tem direção profética esses dias para a tua vida. Volta a se lembrar, Larissa. Quem pisou na lama para você passar a pé enxuto. Apóstolo, começou a dar tudo errado. Deu o grito. Eu acho que tem uma coisa esquisita aqui. E tem um sacerdote sempre. Tem um homem de Deus, uma mulher de Deus sempre para dizer, eu já identifiquei o que está acontecendo aqui. Vamos mudar isso, vamos transformar isso, vamos trazer mudanças espirituais. Esse é o ano que Deus vai quebrar essas estruturas malignas. Você não está entendendo? Esse é o ano que a igreja vai viver algo tão poderoso. Esse é o ano de conexão, porque uma igreja conectada, uma igreja unida. Queridos, eu falei hoje para o pastor Fábio, coisa que dá certo a gente copia. Eu estou vendo vocês orando todo dia, 3, 4, 5,
6 vezes, a igreja conectada, não é só orando, mas conectada, os irmãos conectados com a sua liderança, conectado com as direções proféticas, conectado. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Se você não está sabendo o que está acontecendo, acorda, porque o mover de Deus já começou aqui dentro. Acorda! Acorda! Vocês estão entendendo? Mas é muito difícil meus horários, só difícil. Impossível não é. Faça do difícil apenas difícil, porque o milagre quem faz é Deus. Sabe o que essas conexões vão gerando? Elas vão gerando uma referência para nós. Sabe, Tiago? Quando eu identifico que não tem nada bom, eu sei onde eu vou bater na porta. De vez em quando alguns discípulos falam para mim, mas eu não queria incomodar você. Eu falei, mas você incomoda o médico quando está doente? Aí você incomoda o advogado quando precisa? Me incomode, porque eu sou seu pastor, eu sou seu líder. Ah, mas então, incomoda sim, querido, incomoda. E eu não estou dizendo que discípulo toda hora batendo na porta não incomoda. Incomoda, mas nós estamos aí para ser incomodados. Nós estamos aí para ser incomodados. Seus líderes estão aí para serem incomodados. Porque quem não quer ser incomodado não lidere. Vocês estão entendendo? Nós estamos aí para isso. Então, é isso. Você acha que o Eliseu estava disponível quando a mulher chegou e falou, se você não for comigo eu não vou? Ela foi enjoada. Não quero por WhatsApp não. E nem por telefone, eu quero que você vá lá em casa. Eu quero que você vá lá naquele quarto, foi lá naquele quarto que você liberou a palavra. E meu filho está morto lá, então vamos lá. Puxa vida, e o Eliseu era um cara de pavio curto. Eu acho que ele foi meio emburrado, mas foi. Não pense que toda hora seu pastor vai dando risada, porque às vezes, querido, está cansado. Mas incomode, porque mesmo incomodado, o mover profético vai continuar acontecendo. Os seus líderes estão aí para tocar na sua vida. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, querido. É isso que muda a nossa história. É isso que muda. É isso que muda. Tem líderes já falando assim, meu Deus, já está fazendo sinal da cruz. Mas é isso. A gente precisa entender que precisamos também estabelecer domínio no nosso território. Diga, meu território. Meu território. Deus confiou a mim. Diga, minha casa. Meu lugar de trabalho. Deus confiou a mim e não a demônios. Os demônios vão ter que sair da minha casa, vão ter que soltar a minha família, vão ter que sair do meu lugar de trabalho, vão ter que soltar a minha empresa, vão ter que soltar tudo aquilo que está relacionado a mim. Diga, meu território. Deus me deu como governo sobre esse território. Então veja, nós precisamos ter fé para exercer essa autoridade devida espiritual no nosso território. Precisamos de confiança, a mesma confiança que o Senhor liberou sobre os seus discípulos para ir e libertar os cativos, libertar aqueles que estavam presos. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas quando o demônio se manifesta, eu tenho que procurar alguém de autoridade. Pois é, e essa pessoa é você. Então se procure. Diga, se procure. Diga, eu preciso me procurar. Se ache. Se ache. Essa história que o diabo colocou na cabeça de muita gente, que para expulsar demônio tem que ter níveis, tem que ser o pastor, é o serafim, é o querubim, é a autarquia. O Senhor diz, eu dou autoridade sobre vocês. Eu dou autoridade para vocês.
A gente não precisa fazer prece, a gente não precisa fazer jejum, a gente só precisa dizer para o inferno: sai em nome de Jesus, e ele vai sair. A gente precisa entender isso, queridos. A gente precisa entender isso. Porque quando Jesus falou de jejum, naquele caso do endemoniado, ele não estava dizendo que para expulsar demônio tem que fazer jejum. Ele está dizendo que tem uma casta, e ele não falou nem de demônio, uma casta, que prende a mente de muita gente. Sabe por quê? Aqueles discípulos já tinham expulsado demônio. Por que não estão expulsando agora? Porque a hora que o demônio gritou, eles deram uma recuada. Usa autoridade. Sai. Deus deu autoridade desse território para a sua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Deus deu autoridade desse território para a sua vida. O decreto profético é o decreto de Deus sendo alinhado nos céus e na terra. É a terra que responde aos céus e não os céus para a terra. Então nós precisamos entender isso, queridos. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Em Romanos 5,17 diz, na parte B: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Diga para quem está do seu lado: você vai reinar em vida. Diga: nós reinaremos. Jesus ensinou a gente a orar, Carla, dizendo: venha o teu reino. Diga bem alto: venha o teu reino. Para de orar dizendo: me leva para o céu, porque Ele não vai te levar para o céu. Comece a orar dizendo: venha o teu reino. E se estabeleça a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua casa? Para viver destruída, seus filhos nas drogas, perdido? Não, a sua casa é como a casa de Raabe, e todos na sua casa serão salvos através da sua vida. Através da sua vida. Sabe o que Paulo diz para o carcereiro lá na Macedônia, em Filipos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Diga: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa. Estamos debaixo de um decreto profético, e eu não abro mão disso. Aí estão dizendo que o coração é duro, bota dinamite nele. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder é dínamos, é dinamite. Hoje a gente passou perto de uma pedreira, eu lembrei disso. Coração duro, dinamite nele. Evangelho. Evangelho, e deixa o Evangelho lá. Ele vai explodir e vai ter salvação na sua casa, em nome de Jesus. Terceiro, persevere na guerra com violência. Diga: com violência. Para se chegar a uma atmosfera do reino de Deus, que vai promover um ambiente favorável para a colheita, precisamos perseverar na guerra espiritual com violência necessária. Nesta guerra, pela mudança da atmosfera, vai até que a atmosfera do reino de Deus chegue e promova um ambiente favorável para a colheita. A gente precisa entender alguns ambientes que tem que ser ali criado no lugar onde você está. Primeiro, um ambiente onde existe direção. Diga: direção. Você quer viver milagre na sua casa? Viva debaixo de direção. Direção profética. Uma vez, nós estávamos terminando uma conferência na nossa igreja. Muita gente. Tempo maravilhoso. Quando estava terminando a conferência, todo mundo ali no chão. Papai, pensa um mover. E eu comecei a andar com o meu pastor, no meio ali de uma equipe de levitas. Era uma equipe grande de levitas, tudo largado no chão. Pensa numa coisa linda, aquele povo tudo largado no chão. Meu pastor agarrou na minha mão e disse: amanhã, isso era no domingo, ele falou: amanhã já marca e começa a ministrar a libertação em cada um deles. Estão tudo endemoniado. Eu falei: não é possível.
Falei, se esses aí estão, imagina o resto. E eu falei para ele, meu líder, esse pessoal, o pessoal de oração. Ele virou para mim, ele é bem diretão, falou, a direção eu já dei, se vire. Eu fiquei em crise, mas eu entendi, se eu quiser viver uma mudança, o meu ambiente tem que ter direção, e não apenas sentimentos. E eu marquei. Eu falei, vou começar pelos mais pequenininhos. Quando eu botei a mão na cabeça da mais fraquinha, urrou igual um bicho. Falei, Jesus dos crentes. Queridos, eu passei uma semana libertando a minha equipe de altar. Minha equipe de altar. E quando eu estava terminando de fazer a libertação das 3 últimas, o demônio que manifestou numa delas começou a entregar. E ele disse, usando a boca dela, ele disse, elas iam fazer um pacto nessa próxima sexta-feira, isso era quinta, um pacto de bruxaria, chamado Wicca, as bruxinhas brancas. E elas já compraram as velas grandes de 7 dias, espada, entregou tudo. A mãe de uma delas estava lá e eu falei para o demônio, aonde que está? E ele explicou tudo onde estava. A mãe foi lá no esconderijo onde estava, trouxe tudo. E ele disse, e na sexta-feira, elas iam pegar um jet ski para sair de um ponto da represa para o outro, onde elas iam fazer o pacto. E eu ia virar o jet ski para causar um grande escândalo nessa igreja, porque essa igreja está avançando e nós precisamos paralisar essa igreja. Foram libertas todas, mudou tudo. Escuta, diga comigo, direção. Quando você receber uma direção, apenas obedeça. A gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer, porque é um ambiente para mudar espiritualmente. Às vezes o seu líder chega e diz, esse objeto aqui, eu ganhei de uma pessoa que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Então, esse objeto aqui é um ponto de contato de demônios aqui nessa empresa, nessa casa. Tira daqui. É fácil? Não é. Porque muitas dessas coisas têm apegos. Imagine eu, queridos, admitir, porque se tivesse certo o meu pastor, eu admiti que a minha equipe inteira de altar estava endemoniada. Precisei quebrar a soberba, a arrogância e me sujeitar. E isso salvou a vida da igreja. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Então, a gente precisa estar num ambiente onde há direção. Diga direção. Quem dá a direção? O Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você escuta seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Precisamos também ter um ambiente motivador. As pessoas ficam inspiradas para saber e cumprir a vontade de Deus, executando cada uma das suas responsabilidades, seus dons e talentos com satisfação, quando há esse ambiente de motivação. 2 Timóteo 1,6, por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que há em ti, que você recebeu mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga amém. Recebeu como? Imposição de mãos, toque. Motive-se, porque Deus derramou, Deus está derramando. A gente precisa ter um ambiente de alegria.
Em Gálatas 5 diz: para a liberdade Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo da escravidão. Falando com o pastor Ricardo no estacionamento esses dias, ele disse: esse casal trouxe leveza para o meu ministério. Isso é tremendo, porque veja, tudo que ele tem para exercer o ministério dele estava dentro dele e da Márcia. Mas às vezes o ambiente que eles se encontravam não permitia que fluísse. E foi trazendo leveza e liberdade. Hoje, vocês, e eu tenho ouvido muito falar dos discípulos, Deus tem feito vocês mudar a vida de muita gente. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus pela vida desses homens. Isso é tremendo. Estou usando o exemplo deles, mas aqui quem convive aqui sabe disso. Um ambiente leve, um ambiente liberto, um ambiente de transformação. Porque Deus quer transformar a realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter um ambiente de confiança. Diga comigo, confiança. Marcos 23, 9 diz: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Pessoas libertas da dúvida, da incredulidade, da desconfiança, passam a liberar a fé, que por sua vez libera a graça, que por sua vez libera o sobrenatural, que por sua vez libera milagres. Isso é tremendo. A confiança. A gente precisa ser liberto da dúvida. Diga em nome de Jesus. Diga: espírito de dúvida, fora. Agora, diga: solta a minha vida, a minha mente, espírito de incredulidade. Agora guerrei, espírito de incredulidade, diga: sai, agora, em nome de Jesus. Espírito de desconfiança, fora. Diga: fora, agora. Sabe quando é que a gente tem dúvida, incredulidade e desconfiança? É quando nós estamos diante de algo que a gente não dá conta de fazer. E aí a gente ora para Deus, mas não consegue liberar a fé, porque a gente fica com o pé atrás. Porque a gente quer ir para a guerra debaixo de um comando que é para botar os soldados para trás, e alguém fica falando: você está louco? Você está doido? Você vai botar os levitas na frente? Você ficou sabendo quantos exércitos estão lá? Vai mandar todo mundo morrer? Esse grupo que está indo lá cantando: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas. O inimigo foi em embaraços para nos destruir, mas não vai. Alguém diz: o cara está cantando que o inimigo não vai destruir. Vocês são doidos de colocar eles na frente. Por que eles estão indo na frente? Porque essa é a direção que Deus deu. Mas eu não acredito nisso, então não vá para a guerra. Você não crê, não vai para a guerra. Você não confia, não vá para a guerra. Você está inseguro, não vá para a guerra. Só vá quando você tiver fé suficiente para fazer aquilo que Deus mandou. E você vai começar a ver o ambiente da sua vida, da sua casa, completamente transformados. Quantos estão entendendo isso, queridos? Isso aqui é prático. É prático, eu vivo isso. Eu me lembro, pastor Fábio, que quando estabeleceu a pandemia, nós nunca tínhamos feito uma transmissão ao vivo. Sabia nem o que era isso. Fábio já estava transmitindo aqui há muito tempo, porque o André já tinha montado. Eu nunca tinha botado nem um celularzinho lá para fazer isso. E lá em Avaré fecharam tudo. E eu lembro como se fosse hoje. O meu tesoureiro chegou e falou assim: apóstolo, o que vai ser agora da gente? Eu sei o que ele queria dizer. Não vai ter culto presencial, não tem oferta, não tem dízimo, não tem manutenção dessa igreja. Eu falei: rapaz, o mais interessado nisso sou eu, que vivo do ministério.
Mas o nosso Deus vai fazer coisas que a gente nunca viu e nunca viveu. Ele sempre manteve, Ele vai manter nossas vidas. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias? Escute, Pastor Fábio, a primeira transmissão que a gente fez online foi com o celularzinho amarrado num cabo de vassoura. Parecia uma favela. Porque não tinha ninguém no culto. E Deus começou a abençoar. Nós reformamos a igreja inteira durante a pandemia, sem ter culto presencial. Nós trocamos todo o som da igreja. Nós montamos uma equipe de mídia. Nós compramos câmeras. Nós compramos tudo do bom e do melhor. E nunca faltou nada para nós, porque Deus supriu as nossas vidas. Você pode dizer amém, queridos? Porque ou a gente confia, ou a gente não entra na guerra. Ou confia ou não entra na guerra. Me lembro como se fosse hoje, ainda para melhorar a coisa. Eu tinha acabado de pagar meu carro, porque a alegria quando você financia um carro parcelado é chegar no final. Eu cheguei no final, no meio da pandemia, e a igreja lá, a fachada dela sem terminar, e o Senhor disse para mim: termina esse negócio aqui. Eu falei: mas como, Senhor? Ele falou: teu carro, você acabou de pagar ele, oferta ele. Falei: isso não pode ser Deus que está falando comigo, não. Isso não pode ser Deus que está falando comigo. Ele disse: dá teu carro. E eu entendi. Era pandemia. Eu doei meu carro e nós começamos a fazer uma reforma, fizemos ministério infantil, fizemos um monte de coisa. A gente estava fazendo coisa sem ter nem criança na igreja. Vendi o carro para um irmão da igreja, fiquei a pé. Depois Deus providenciou. O irmão que comprou o carro prosperou tanto que um dia ele me liga: apóstolo, estou voltando de viagem, sabe aquele carro seu que eu comprei? Estou querendo lhe doar ele de novo. Eu falei: Deus é maravilhoso. E o Senhor falou: então é verdade, Ele está dando de novo, você vai ofertar Ele de novo. Então tem coisas que a gente precisa entender, porque ou você confia, ou você não entra na guerra. Ou você vai, ou não vai. É fácil? Não é. Eu tinha dinheiro para comprar outro carro? Não tinha. As coisas são simples? Não. Mas ou eu confio, ou não confio. Ou eu vou, ou eu não vou. Eu quero profetizar hoje aqui nesse lugar. Deus está quebrando ambientes espirituais corrompidos aqui na sua vida. Porque tem uma direção profética nesses dias para você viver o extraordinário de Deus. Tem uma direção. Eu quero terminar. O texto do Salmo 144 diz: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem em seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de 2 gumes, para prender seus reis com grilhões, e com algemas de ferro os seus nobres, para executar contra eles a sentença que já foi escrita, e assim, em resplendor e felicidade, louvá-los-ão todos aqueles que devotam o nome do Senhor. Louvado seja o Eterno, aleluia. Já chegaram aqueles que devotam o nome do Senhor? Dê um aplauso bem forte ao Messias nessa noite. E por último, seja zeloso com a atmosfera espiritual que você conquistou. O que eu disse? Seja zeloso com essa atmosfera. Quando nós olhamos para a vida dessas 2 mulheres, quando elas passaram a viver no mover de milagres, o filho de uma morreu, ela correu para o profeta Elias. O filho da outra morreu, ela correu para o profeta Eliseu. Sabe o que elas estavam dizendo? Nunca mais a corrupção vai se estabelecer aqui dentro, porque eu estou vigilante para trazer mudança aqui na minha casa. Seja zeloso com o que Deus começou a fazer na sua casa. Não abra legalidade.
não abra legalidade. Não deixe a murmuração entrar. Não deixe o pecado entrar. Não deixe que portas se abram para a destruição. Seja fiel e estabeleça uma aliança de manter um ambiente de milagres na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja, porque o Deus Todo-Poderoso escolheu você como instrumento para trazer mudanças nesses dias. Eu termino esses 7 dias com essa palavra. Confie no mover que Deus colocou sobre a sua vida. Não hesite, pois para viver sob a atmosfera desse mover, você vai precisar confiar no mover profético. Estabeleça domínio no território que Deus lhe colocou. Persevere na guerra, com violência. Não dê chance, não dê espaço para o inimigo tomar seu coração, lhe tomar de assalto com dúvida, com incredulidade. Seja zeloso e seja zelosa para com a atmosfera espiritual que Deus trouxe para a vida de cada um de vocês. Já chegaram aqui os guerreiros do Senhor? Aplauda bem forte, vá se colocando em pé nesse momento. Aleluia.